Dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Então vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre o que é o diabetes. Primeiro, o diabetes não é uma doença. O diabetes é uma condição. Agora, é uma condição sujeita a várias complicações. As complicações do diabetes é que constituem as doenças. Por que surge essa condição do diabetes? A condição do diabetes o que é? O açúcar elevado na corrente sanguínea. Por que essa condição leva a complicações, leva às doenças? Porque se você tem uma quantidade de açúcar na corrente sanguínea que é mais alta, o organismo não está preparado para lidar com ela, esse açúcar em excesso vai agir na parede dos vasos sanguíneos, vai provocar uma reação que a gente poderia chamar até de inflamatória na parede dos vasos sanguíneos, dos grandes e dos pequenos, desde a aorta, desde as coronárias, até os vasos capilares que chegam no meu pé, na extremidade do meu pé. Todos esses vasos vão sofrer esse aumento da quantidade de açúcar. E por que aumenta o açúcar no sangue das pessoas? Por vários motivos. Você tem, por exemplo, o diabetes do tipo 1. Diabetes não é uma doença única. Tem o diabetes do tipo 1, em que as células do pâncreas que produzem insulina, por um mecanismo imunológico, são destruídas. Então é a criança que não produz insulina e vai depender de injetar insulina o tempo todo. Você tem o diabetes do tipo 2, que geralmente é o diabetes de adultos e é o diabetes ligado ao ganho de peso, à obesidade, ao acúmulo de tecido adiposo. E aí o que acontece? Ou o pâncreas não produz a quantidade de insulina, estou falando do 2, hein? Ou o pâncreas não produz a quantidade de insulina que o organismo exige, que a ingestão de açúcar que você está fazendo exige, ou as suas células ficaram mais resistentes à ação da insulina. O que faz a insulina? Nós precisamos de glicose, as nossas células precisam de glicose para poder funcionar, é daí que vem a energia. Só que a glicose não consegue entrar nas células sozinha, ela precisa da insulina. A insulina é como se você tivesse uma porta que precisa da chave para abrir para depois entrar. A glicose precisa que a insulina abra a membrana da célula, faça um canal ali para a glicose conseguir penetrar. Muito bem. Por que acaba dando essas complicações todas que vocês conhecem? Na insuficiência renal, problemas de retina, pode levar a cegueira, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, etc. Por que acontece isso? Porque como a glicose vai provocando essas reações no interior dos vasos sanguíneos, à medida que ela vai ficando alta, vai aumentando o risco de você ter problemas. Por exemplo, nas coronárias, um excesso de glicose na corrente sanguínea durante anos e anos acaba facilitando a deposição de placas de gordura que podem, de repente, impedir a passagem do sangue e nós temos um ataque cardíaco. A mesma coisa pode acontecer com as artérias do cérebro. Pode acontecer com aquelas artérias pequenas que vão parar nas extremidades. Por isso que feridas demoram para sarar nas pessoas com diabetes. É por isso que muitas vezes você tem complicações infecciosas que levam à amputação dos membros. É possível conviver com diabetes? Bem, tocar a vida apesar do diabetes? A pessoa quando recebe o diagnóstico fica assustada. É possível. Como eu disse, o diabetes em si não é doença. Ele é uma condição. Poderá se transformar em doença. O que nós temos que fazer? É fácil fazer esse controle da glicemia? Claro que não, é muito difícil. Eu tive uma paciente que dizia, olha, eu para controlar o meu diabetes, eu precisaria ir para um convento, ficar lá, e me levarem um prato de comida e eu só comer aquilo, porque os níveis de glicose no sangue dependem da digestão, depende da quantidade que você come. Especialmente os carboidratos são o problema. Porque a dificuldade no diabetes é manter a quantidade de glicose constante. E esse carboidrato que você come no pão,
no macarrão, etc., ele é transformado em glicose. Então ele vai acabar na corrente sanguínea, aumentando a concentração. E os doces, especialmente. Eu tenho uma posição radical em relação aos doces. Por que eu tenho essa posição? Porque qual é o problema de quem tem diabetes? É o excesso de glicose no sangue. E aí você começa a comer doce, você vai jogar mais glicose no seu organismo. Esse é o problema principal. Aí você diz, não, mas eu gosto muito de doce, eu não consigo passar sem isso. Vamos devagar. Os médicos mesmo têm uma posição mais maleável do que a minha. Eles costumam dizer, não, você pode comer, mas desde que seja pouquinho, não todo dia, não uma sobremesa de vez em quando. Está mal esse conselho? Não, não está mal. Funciona? Aí eu tenho minhas dúvidas. Porque quando você diz que pode comer um pouquinho, cada um vai interpretar de acordo com seus interesses. Um acha que pouquinho é um quadradinho de chocolate. Outro acha que pouquinho é metade de um pudim. Então já tem aí um fator subjetivo muito importante. E depois um problema maior, doce é compulsivo. É compulsivo, você começa a comer, dá vontade de comer mais doce. E esse controle eu acho mais difícil de fazer do que se você não comer nenhum doce. Porque você diz, não, eu não vou comer esse doce que me ofereceram. Você fica com vontade? Fica. Mas se você comer um pouquinho desse doce, você vai ficar com mais vontade de comer ainda. Eu acho que a posição correta é essa, sabe? Meu problema qual é? Eu não consigo metabolizar a glicose, ela vai parar nos meus vasos sanguíneos. Todos os tecidos vão sofrer com esse aumento da glicose, alguns mais. Por exemplo, as células do meu rim, por isso que o diabetes provoca insuficiência renal. As células dos meus vasos, por isso que eu tenho mais risco de infarto e de derrame cerebral. As células da minha retina, e posso perder a visão por causa disso. E nós temos que ter essa noção. Se você tiver esse tipo de controle, ajuda muito, vai ajudar muito. Resolve o problema? Também não, porque o diabetes é uma condição multifatorial. Se você não faz exercício, se você não anda o máximo que você pode, passa o dia inteiro sentado, você vai ter um problema, porque, na verdade, quando eu ando, quando eu me movimento, a contração muscular, o músculo para se contrair precisa do quê? Precisa de glicose. Então ele consome essa glicose que as minhas células estão tendo dificuldade em metabolizar. Então a atividade física é fundamental e o controle de peso. A obesidade é uma condição muito complexa, que não depende exclusivamente da força de vontade. Depende da genética, depende de uma série de outros fatores. Então, evitar a obesidade é fundamental. A gente vê casos de pessoas que tinham diabetes confirmado por exame de laboratório e, de repente, fazem uma cirurgia bariátrica, por exemplo, ou tem um grande emagrecimento por alguma razão, ou às vezes desaparece o diabetes. Outras vezes não, mas ele fica muito mais fácil de ser controlado. O fato é que nós podemos ter diabetes, às vezes isso não depende da gente, depende da condição genética, outros casos na família, etc. E nós podemos viver muito bem, levando uma vida como todas as pessoas levam. De vez em quando, até um pequeno exagero, mas se for de vez em quando, o que não dá é para não levar essa condição a sério e cometer esses exageros todos os dias, como muita gente com diabetes faz. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas amigas que têm diabetes e inscreva-se no nosso canal.